Saudações pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Moderna Literatura Angolana com Elder Simbad. Toda a literatura angolana produzida a partir de 1948, nós aqui no nosso canal vamos considerar de moderna, e nós nesse vídeo vamos mostrar como é que, por exemplo, o espectro dessa geração que nasce em 1941 se prolonga, se estende durante todos esses diferentes períodos pelo qual a literatura, ou pelos quais a literatura angolana passou. Há um espectro do movimento Menia, por exemplo, em todos os movimentos literários, ou em quase todos os movimentos literários que nasceram em Angola. O tema que tem a ver com movimentos literários insere-se no âmbito de um processo natural, o qual vai se designar por evolução literária, e vai ser neste quadro de mudanças, de progresso, de transformação, que vão nascer os chamados movimentos literários, que por sua vez, quando bem sucedido ou não, vão provocar sempre alguma alteração no sistema semiótico literário. Foi desse jeito que nasceram movimentos importantes da historiografia literária universal, como romantismo, como surrealismo, simbolismo. Peço desculpa pela ordem, que nascem num ponto específico e depois acabam se propagando, né? Mas os movimentos que nós vamos aqui apresentar não tiveram esse condão, tiveram uma visão, ou circunscreveram um espaço mais periférico, em razão também das necessidades e do modus operandi, e em razão, sobretudo, do contexto nos quais foram inseridos. Etimologicamente, a palavra movimento deriva do latim movimentum, que vai significar deslocação, transformação social, evolução de ideias. E Carlos Reis, um teórico português, no seu livro O Conhecimento da Literatura, vai apresentar a ideia de movimento literário como sinônimo de corrente, período ou ainda escola. Talvez nós aqui vamos concordar com a ideia de escola de período, não sei, não concordaria muito, tal como o próprio Aguiar Silva, na sua teoria da literatura, que vai apresentar vários conceitos teóricos sobre essa questão dos períodos literários, lapsos cronológicos e etc. E movimentos que dividiram o mesmo período. Então, essa ideia de associar movimento diretamente a período pode provocar que alguns equívocos epistemológicos, por quanto é possível a convivência de 2, 3 ou mais movimentos num período de tempo. Como sinônimo de período, é isto aqui de que falamos. Então, nós vamos dividir, desse ponto de vista dos períodos, não vou trazer aquela divisão de Pires Laranjeira, vou trazer aqui uma divisão muito particular, que do ponto de vista dos movimentos e associações cívico-literárias, nós vamos ter 3 períodos apenas, não aqueles 7 ou 8 que há agora, que vai ser o período colonial, período de luta, de libertação nacional, e o principal movimento e único de que se fala é o movimento dos novos intelectuais de Angola, vulgo Menia, que vai surgir no final da década de 40 do século XX, né? Vai surgir nesse período para colocar, digamos, alguma ordem na frente cultural, abrindo espaço para o nascimento
efetivo da literatura angolana. Não é à toa que o Pires de Laranjeira vai considerar esse período como um período da afirmação. A afirmação do ponto de vista cultural, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da concepção de uma literatura que se demarcasse da literatura produzida em Portugal. E é assim que vai nascer o movimento MNIA, propriamente nos anos 1948, e o seu manifesto vai se fazer sentir, sobretudo, através da revista Mensagem. Fala-se também da Cultura 1, que é anterior, e depois Cultura 2 e etc. Mas é sobretudo através da revista Mensagem que esse manifesto vai ser conhecido. Um movimento essencialmente de poetas, embora houvessem também prosadores e etc., mas ficaram muito mais conhecidos pela sua poesia. E vamos destacar nesse grupo poetas como Antônio Jacinto, Viriato da Cruz, estudiosos e também poetas como Mário Pinto de Andrade, Agostinho Neto, Alexandre das Carlos, Mário Antônio e etc. Depois vamos para o segundo período, que é o período pós-independência, que vai fazer com que nasça o brigadismo literário, que inicialmente vai começar em Luanda, a 5 de julho de 1980, mas depois vai se transformar numa brigada nacional, né? A qual vai ser conhecida como Brigadas Jovens de Literatura de Angola, nascendo a 21 de novembro de 1987. E passou, nesse período, embora já tivesse, passou a ter conotações políticas, e há quem advoga que o nascimento das Brigadas Jovens de Literatura de Angola matou todo aquele espírito brigadismo que os caracterizou no princípio dessa magna odisseia. E desses conflitos, digamos, ideológicos entre a arte e a política, que vai fazer com que alguns membros se desvinculassem. Mas é importante aqui realçar que a Brigada, na verdade, era, do ponto de vista teórico, era um conjunto de movimentos, porquanto haviam poetas ou grupos com poéticas distintas, né? E é aí onde vai nascer o andange de que vamos falar. Para que seja um movimento literário, tem de existir uma idioestética, uma poética comum entre os membros, uma visão, digamos, quase que igual sobre a humanidade. E na Brigada havia essa dimensão heterogênea de ideologias, ou esse convívio de ideologias e de visões, tanto mais que quando se transforma em Brigadas de Literatura de Angola, vai dar espaço ao surgimento de outros espaços. A Brigada Alda Lara, por exemplo, tinha uma visão literária muito mais próxima dos formalistas russos, dos surrealistas franceses e etc. As Brigadas de Luanda, tinham uma visão mais etnográfica da coisa, uma perspectiva mais hoandagina, uma perspectiva mais da mensagem do movimento dos novos intelectuais de Angola, uma perspectiva mais negritudinista e etc. E esta outra brigada já tinha uma visão mais assimilacionista das coisas, mais ocidental e etc. Então esse conflito vai dar espaço ao surgimento do Oandange em 1984. Infelizmente muita coisa se escreveu sobre o Rwandange, felizmente muita coisa se escreveu sobre o Rwandange e infelizmente muita coisa se perdeu sobre o Rwandange. Há alguma matéria no Jornal da Angola, mas é-nos muito difícil achar essas publicações dos anos 80 e etc. Pertenceram a este grupo poetas importantes como António Panguila, Frederico Ning, infelizmente já não se encontram cá entre nós. Prosadores como Tikakata Balundo, Aníbal Simões, Lupito Feijó, Luís Canjimbo, eles tinham uma tertúlia no lar dos estudantes universitários da Ingombota,
e visava a construção de uma identidade própria num quadro de partido único, sem pôr, na verdade, em causa o sistema vigente, porque eles, é aquilo que eu disse sobre a Brigada, já tinha essa dimensão de aproximação ao poder, tanto mais que grande parte dos poetas brigadistas acabaram como deputados, vice-ministros, ministros e etc. Por força, por imperativo desta conotação. Mas apesar dessa poesia hoandagina mais africanista e etc., eles não deixaram de assimilar processos, digamos, universais como os poetas da Brigada Aldalara e etc. E era uma mistura entre o simbolismo e o nativismo, se assim podemos considerar, e com alguma tendência concretista e experimentalista, que vai acompanhar principalmente a poesia de Lupito Feijó nesses 40 anos ou quase 40 anos de literatura. Ainda nesse período vai nascer uma grande tertúlia que é o Quichímbula, também é um movimento literário, tal como o Andange, são movimentos literários porque tinham definido uma poética, manifestos onde declaravam a sua visão sobre arte e etc. Então, essa corrente alternativa Quichímbula era também conhecida como a geração do delírio azul. Vai ser, na verdade, uma corrente alternativa que vai nascer à margem do sistema monopartidário, embora um dos integrantes, Zé Bonavena, confessasse que professavam também o mesmo marxismo que eles consideravam, na verdade, desvirtualizado. Por isso, através da literatura, apresentavam uma frente, uma visão sobre aquilo que era o evoluir de uma ideologia, sobre aquilo que era a visão que eles traziam da sua infância, da independência e etc. Fizeram parte deste movimento Eduardo Bonavena, Antônio Zeva, Domingos de Nascimento, Rui Augusto, Dudu Pérez, Doriana, José Luís Mendonça, Lisa Castel, fala-se também de Ana de Santana, uma poetisa que nós sobre quem já falamos aqui no nosso canal. E esse movimento, tal como o Rwandange, também trazia o espectro do Menia. Por isso é que estávamos a dizer que o Menia se prolonga, se estende em toda a história da literatura angolana através da sua ideologia. Aliás, José Luís Mendonça, que é um dos principais nomes dessa geração, assume-se como um membro intemporal do movimento dos novos intelectuais de Angola. Estamos agora no terceiro período. Nós designamos esse período como pós-4 de abril, porque se dá a paz efetiva em Angola, a paz, o calar das armas, né? O calar das armas. Não sei se podemos falar, se já conquistamos, não conquistamos, aliás, nós estamos aqui num espaço de crítica dialética, não conquistamos ainda a paz social, estamos sempre na busca dessa paz social e na efetivação de um Estado democrático de direito como tal. É com essa paz que vai nascer um conjunto de grupos, de associações cívico-literárias, de movimento e etc. Vai nascer nesse período, nos anos 2002, 2003, o movimento Requintal, que não conseguiu, na verdade, se afirmar até hoje como um movimento como tal. Nós ainda precisamos estudá-lo melhor e eles precisam continuar a publicar. Tem apenas um livro, Memórias Póstumas ao Tédio, onde nós encontramos uma heterogeneidade de poesia que faz com que não consideremos apenas uma associação cívico-literária que nasce no município do Rangel, com o objetivo
de tirar os jovens da delinquência e etc. E, na verdade, quase todas as associações cívico-literárias acabam se revelando como associações culturais com esse pendor muito importante que é de afastar as pessoas da delinquência. E é com um grupo como este que nasce o Levarte lá para os anos de 2006, se não estiver equivocado. O Levarte, também um grupo heterogêneo com diversas facetas, produzem literatura oral, uma literatura mais voltada para o palco, uma literatura mais de poesia dita e etc. E vão misturando com outras formas, outras disciplinas artísticas, como a música e etc. Antes nós tivemos o Clube dos Poetas e Trovadores. Não, o clube nasce depois, em 2008. O Clube de Poetas e Trovadores Frustrados também era uma associação cívico-literária na verdade cultural, de pendor literário, que congregava poetas, músicos e etc. Mas também, tal como a Brigada Jovem de Literatura acabou estando mais ligado ao partido político MPLA, propriamente com a Jota, principalmente a camada que liderava. E tivemos o movimento Literagres, que efetivamente temos que efetivamente um movimento, porque definiu uma poética, tem manifestos nos quais procuram explicar o que é literatura, como se produz a sua arte e etc. E tem uma revista conhecida como Tundavala, que é na verdade a revista na qual dão a conhecer os seus manifestos. Fora de Luanda foram acontecendo outras movimentações, né? Daí vai surgir o movimento cultural do CUNEM, que tem feito um trabalho excepcional. Organizaram, por exemplo, o primeiro seminário, o primeiro grande seminário, o primeiro curso de Teoria da Literatura e Crítica Literária, depois de mais de 40 anos de independência. E eu tive a prerrogativa de ser o formador. O mesmo aconteceu, por exemplo, na província do Uís, com o movimento Letra Viva, que também é um movimento, tal como o movimento cultural do CUNEM, tem feito muito por aquela região, né? E no Uís vai ter ainda o Vivarte e etc. E vão surgindo um conjunto de movimentos por essa Angola. E tem algo aqui que é muito bonito. A literatura, considerada muitas vezes como uma arte elitista, vai encontrar os seus grandes simpatizantes, os seus grandes escultores nas zonas periféricas, ok? Nas zonas periféricas. Isto porque a burguesia angolana, fruto daquele período, digamos, de grande prosperidade que os nossos governantes não conseguiram aproveitar, foram criando os seus filhos nesse espaço de luxúria e um pouco afastado dos livros. E os grandes cultores atuais desse período vão nascendo de zonas periféricas, pese embora grande parte das atividades acabam se concentrando sempre na cidade por diversas razões, até mesmo sociais, ou a vontade de se afastar da zona periférica e etc. A cidade acaba sendo um espaço de encontro, mas grande parte desses escultores de hoje vêm de zonas periféricas. A literatura acaba perdendo aqui essa dimensão elitista. Nós vamos ficar por aqui. Nós juramos que os nossos vídeos não passariam dos 20 minutos e estamos à beira. Subscreva o nosso canal, partilhe vídeos. Até mais.